Você já parou para pensar se, em algum momento da história, Satanás realmente pensou que poderia vencer Jesus? Essa é uma questão que muitos preferem não tocar, mas que nos revela uma das batalhas espirituais mais profundas já travadas. Analise comigo. Se a derrota do diabo já estava decretada desde o princípio, por que ele lutou com tanta fúria? Por qual motivo ele tentou Jesus tantas vezes e planejou, de todas as formas que pôde, impedir o plano da salvação? Ao examinarmos os eventos da vida e da morte de Cristo, algo impressionante se revela. O diabo, de fato, acreditava que existia uma chance, mesmo que pequena, de derrotar o Filho de Deus. 3 estratégias sombrias foram postas em prática para frustrar o propósito divino. A primeira, assassinar Jesus antes que ele pudesse cumprir sua missão. A segunda, fazê-lo cair em pecado, corrompendo o Salvador imaculado. E a terceira, a mais misteriosa e engenhosa de todas, viria mais tarde, algo que Satanás jamais poderia ter previsto. Desde o nascimento de Cristo, o inimigo observava atentamente. Quando as profecias anunciaram que o Messias nasceria em Belém, ele moveu seus agentes. O rei Herodes, tomado pela paranoia e pelo medo de perder o trono, ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos. Mas Deus, em sua soberania, já havia avisado Maria e José que fugiram para o Egito, cumprindo assim mais uma profecia. Mesmo nas ações do mal, o plano de Deus seguia intacto. Não foi a única tentativa. Durante o ministério de Jesus, os líderes religiosos o rejeitaram, tentaram apedrejá-lo, expulsá-lo de cidades e até lançá-lo de penhascos. Mas sempre, no momento exato, ele escapava, porque ainda não havia chegado a sua hora. O inimigo usava homens cegos pelo orgulho e pelo medo, acreditando que poderia interromper o propósito celestial. Mal sabia ele que, cada vez que fracassava, a profecia se cumpria ainda mais. Quando matar não funcionou, Satanás mudou sua tática. Se não podia destruir o corpo, tentaria corromper o espírito. E assim, no deserto, após 40 dias de jejum, ele se aproximou do Filho de Deus. A mesma voz que enganara Adão e Eva, agora sussurrava tentações ao próprio Cristo. Ele atacou o que há de mais humano em nós, o desejo de sentir, de ter e de ser. Ofereceu pão ao faminto, poder ao humilde e glória ao justo. Mas Jesus respondeu com a força da palavra. Cada tentação foi vencida não por poder terreno, mas pela fidelidade ao Pai. O diabo queria ver o Salvador tropeçar, ainda que em um único pensamento. Se Jesus pecasse uma só vez, todo o plano de redenção seria destruído. Mas ele permaneceu firme, puro, imaculado, o Cordeiro sem defeito. Mesmo derrotado, o inimigo ainda guardava uma última esperança: impedir a crucificação. Era um plano ousado. Satanás sabia que se Jesus morresse como sacrifício perfeito, sua própria condenação seria selada. Por isso, tentou afastá-lo desse destino. Tentou usar Pedro, que disse: Senhor, isso nunca te acontecerá. Tentou usar o medo, o peso da carne e o terror da dor. Mas nada deteve o Filho de Deus. O que o inimigo não entendeu é que as profecias eram como um enigma divino, um código oculto que nem mesmo os anjos conseguiam decifrar completamente. Deus escondia seu plano nas entrelinhas da história, e apenas na cruz o mistério foi revelado. Ali, diante do mundo, Satanás pensou ter vencido. O Messias pendia de um madeiro, ferido, sangrando, abandonado. Mas aquele momento de aparente derrota foi, na verdade, a vitória suprema. Com sua morte, Jesus quebrou as correntes do pecado e desarmou o inimigo diante de todos. Ele venceu não com espadas, mas com sacrifício, não com força, mas com amor. As 3 estratégias de Satanás falharam. O Filho de Deus venceu o tentador, resistiu ao pecado e transformou a cruz, o símbolo de vergonha, no maior triunfo da eternidade. Satanás perdeu o poder da morte.
A acusação foi anulada e o preço foi pago, por mim, por você, por todos. Então lembre-se, o inimigo ainda ruge, mas está derrotado. Jesus venceu e sua vitória é eterna. Se esta história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, inscreva-se no canal Histórias da Bíblia Casa de Deus para assistir mais vídeos como este. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esta mensagem para que a verdade que liberta alcance ainda mais pessoas.